Amém. Obrigado. Depois dessa introdução, a responsabilidade aumentou, né? Tá, vai ser legal, vai ser bom, vai ser uma bênção. Ó, tudo que ele falar, confere aí, hein? Mas é o que diz a palavra, né? Examinai tudo e retende o que é bom. Meu nome é Igor, vim lá do Rio de Janeiro. Como o pastor disse, eu estava fazendo uma conferência profética lá na Igreja Batista Vida Plena do pastor Emerson. Estava eu e outros pastores. Foi uma bênção, estou hospedado aqui na casa dele. E aí ele me fez o convite de estar pregando aqui hoje. Então, aproveitar que eu estou aqui até o dia 3, a gente vai, né? Abençoando os irmãos também sendo abençoados. Amém? Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. A outra equipe já está lá no Rio, já foi embora, mas eu continuei aqui um tempinho mais, né? Então, gente, eu quero falar hoje acerca da oração. Nós já vimos muitas pregações acerca de oração. Vocês podem até pensar, nossa, veio lá do Rio de Janeiro para falar de oração. Pois é, foi o que Deus colocou no meu coração hoje. Só que, como sempre, ao falar sobre qualquer tipo de assunto que remete à igreja, eu sempre gosto de falar sobre o ofício sacerdotal. Por quê? Quando nós olhamos para o sacerdote no Antigo Testamento, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 1, que o Antigo Testamento é sombra, não fala antigo, né? Mas diz que aquelas coisas são sombras, né? De algo que ainda não é perfeito, ou seja, ele apenas está refletindo, é uma sombra, né? Não é exata a imagem das coisas, mas é uma sombra. Então você vai olhar para a sombra, você não vai ver o que está ali em detalhes, mas você sabe que existe algo superior e verdadeiro que está além da sombra. Então a gente olha para as figuras, nós olhamos para as palavras, para muitas coisas que acontecem ali, e a gente vai ver na revelação de Jesus Cristo o que aquilo então implica, o que aquilo então quer ensinar. E uma das coisas que nós aprendemos, e Tiago fala isso lá em Tiago 4,3, ele vai dizer que nós pedimos, mas não recebemos, porque pedimos para os nossos próprios deleites. Então fica a pergunta, por que nós oramos tanto? Por que nós pedimos tanto? Por que nós intercedemos tanto? E muitas das vezes a nossa oração não é respondida. Bom, eu já dei uma pista. Tiago 4,3 vai dizer: pede para os seus próprios deleites, para os seus próprios desejos, para a sua própria natureza carnal. Por isso que no versículo seguinte, Tiago 4,4 vai dizer: adúlteros, adúlteras, não sabeis, né, que a amizade, aquele que é amigo do mundo, é inimigo de Deus? Não sabeis que o Espírito em que vós habita tem ciúmes? Então ele está falando, olha, você está pedindo, mas ainda tem parte em você que não está agradando a Deus. Existe parte dentro de você que Deus ainda precisa trabalhar, para que quando você pedir, você venha pedir segundo a vontade de Deus, e aí sim Ele vai responder a sua oração. Então nós vamos olhar, quero que você abra comigo em Êxodo, abra aí comigo em Êxodo, nós vamos ver um exemplo bem prático aqui, em Êxodo no capítulo 30, nós vamos observar as figuras e vamos trazer luz para as figuras. Êxodo capítulo 30, versículo 34 em diante, nós vamos falar aqui sobre o incenso. Vamos trabalhar aqui hoje sobre o incenso santo, amém? Vamos ler a partir do versículo 34, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque e ônica e gálbano, estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso, e disto farás incenso em perfume segundo a arte do perfumista, temperado puro e santo, e dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém o incenso que farás conforme a composição deste
não fareis por vós mesmo? Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. São versículos bem rápidos, 5 versículos rapidinhos, mas que tem uma profundidade enorme nesses versos aqui. Todos nós sabemos, inclusive no início do culto, nós ouvimos o irmão orando, falando que a nossa oração tem que subir como um incenso, Eu sempre peço a Deus uma confirmação, seja no louvor, seja numa palavra, para quando eu for pregar, um irmão fale alguma coisa que tenha a ver com aquilo que eu vou ministrar essa noite. Então, olha só o que ele vai dizer aqui, Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias, ou seja, pega aquilo que é de melhor qualidade. Tudo que é de melhor qualidade, aromática, estorac, iônica e gálbano, isso daqui você vai colocar no incenso. Eu quero que esse incenso tenha inserido nele elementos e especiarias que seja de melhor qualidade. Aí eu pergunto para você: que tipo de oração você faz? É uma oração de melhor qualidade ou é aquela oração rápida, aquela oração ligeira, tipo uma oração miojo, 3 minutos, que você não consegue estar diante de Deus por muito tempo? Uma oração que visa mais a você mesmo do que o próprio Senhor, porque a gente vai ver aqui que ele vai dizer, tudo que você fizer aqui, o foco sou eu sou o foco, isso é para mim. Então, quando nós orarmos, não é pecado nós pedimos coisa para nós mesmos, mas o que tem que estar e o que deve estar no nosso coração é uma oração que busca o reino de Deus em primeiro lugar, que busca o Senhor em primeiro lugar, que busca a vontade de Deus em primeiro lugar. Porque quando nós oramos, primeiro uma oração rápida, ligeira, aquele negócio que é para cumprir protocolo, aquela oração que é para dizer que orei, aquela oração que é só para você bater ponto, esse tipo de oração, meu irmão, me desculpe, mas não é uma oração de melhor qualidade, a não ser que aquelas orações rápidas que você faz, como Jesus fazia, como Elias fez, é resultado de uma consagração no oculto, onde você passa horas orando, horas pedindo, horas ao Senhor, intercedendo, e aí na vida prática do dia a dia, aquilo vai resultar numa oração rápida, mas não é porque você orou rápido, é porque você já tem uma vida intensa de oração, e aquilo só é mostrado no momento que você vai orar por uma cura ou algo parecido. Lembra do que Jesus falou para os discípulos? Olha, vocês não conseguem orar nem por 1 hora? No mínimo, um mínimozinho de 1 hora vocês conseguem orar? Então a oração, a vida do cristão deve ser uma vida de intensa oração. Você quer ver resultado na sua vida? Esteja com uma vida cheia de oração, mas não é qualquer oração, é uma oração de qualidade, é uma oração onde Deus é o centro, é uma oração onde o reino é priorizado, é uma oração onde Ele cresce e você diminui. Essa é a oração que sobe como incenso e cheiro suave ao nariz do Senhor. Então muitas das vezes nós pedimos a Deus as coisas, mas nós esquecemos que para a vida do sacerdote é uma vida de intensa santidade. Tudo que ele faz é com intensa santidade. Não à toa havia uma placa na testa, no turbante do sacerdote, dizendo santidade ao Senhor. Olhava para ele, eu tinha que ver santidade. Ele sumia, todas as ornamentações, todas as vestes que ele tinha, eram vestes, todas elas, que lembravam o Senhor. Então eu olho para ele, eu não vejo ele, é igual Jesus. Eu estou olhando para Jesus, não vejo Jesus, eu vejo o Pai em Jesus. As pessoas olham para você, não tem que ver você, tem que ver Jesus em você. Essa é a vida de um sacerdócio real. Por isso o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.
Filipenses 4:8 ele diz: tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, se alguma coisa boa nisso existe, isto ocupe o vosso pensamento. Nisto pensai, imperativo presente. Penso hoje, penso amanhã, penso enquanto eu estiver vivendo. Quando o cristão se der conta que Deus, Ele nos escolheu para fazermos parte de uma nação santa, sacerdócio real, e a justiça desse sacerdócio na nova aliança tem que exceder a justiça do antigo, ele vai começar a pensar melhor, enquanto ele tem que estar orando por dia. Porque eles eram homens de oração, mas eles não viviam na nova aliança. Imagine nós que vivemos na nossa aliança, quanto mais oração nós temos que ter. Quanto mais vida de oração nós devemos de estar diante do Senhor. E o texto ainda continua dizendo: essas especiarias aromáticas e incenso puro, tudo de igual peso. Puro. É uma palavra que a gente vê Jesus ensinando, os apóstolos ensinando. Jesus ele vai falar em Mateus 5:8. Ele vai dizer assim: bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os puros, pureza. A minha oração, a minha vida de intercessão não é apenas no falar, mas também passa pelo viver. Também não adianta eu passar 1 hora, 2 horas orando, se eu não tenho uma vida consagrada a Deus. Por isso que, além de ser um tipo de oração de qualidade, ainda tem que haver pureza nesse coração. E olha que interessante, que a pureza, ele passa pelo coração, porque é do coração, diz lá em Mateus 15:19, que procede os maus pensamentos, roubo, adultério, prostituição, calúnia e blasfêmia. Um coração contaminado com essas coisas, ele não possui a pureza. Um coração contaminado com essas coisas, ele não consegue produzir o amor. Um coração contaminado com essas coisas, a oração não sobe. Por isso Jesus falou em Mateus 5:48, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, fazei o bem àqueles que vos odeiam. O que é isso? É um comportamento de alguém que vive em espírito e ela tem uma vida consagrada a Deus e ela produz o ágape. Aí a oração dela sobe. Uma pessoa que ora pelos inimigos, ela não quer pagar com a mesma moeda, ela quer vencer o mal com o bem. Uma pessoa que está olhando aquele que está fazendo mal para ela, e ela, ao invés de começar a falar mal dela também, ela começa a abençoar aquela pessoa, porque Deus chamou o sacerdote para abençoar as tribos. Uma vida sacerdotal. 1 Coríntios 13 vai explicar como que é a vida de um sacerdote puro. Ele vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada disso seria, nada disso me valeria. Ainda que eu tivesse tamanha fé, a ponto de transportar os montes, nada disso me adiantaria. Ainda que eu venha entregar todo o meu sustento para os pobres e entregar meu corpo para que fosse queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Olha a pureza, o amor, ele é benigno, ele é sofredor, ele não é invejoso, ele não se comporta indecentemente, ele não busca os seus próprios interesses, ele não folga com a justiça, mas ele folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O verdadeiro amor, ele nunca acaba. Esta é uma vida de pureza. Uma vida de pureza aí vira um círculo vicioso. Uma vida de pureza que remete a eu estar andando em espírito, que me faz ter uma vida de oração. É um incenso suave 24 horas por dia. 24 horas por dia. Aí Tiago fala que de uma mesma fonte, Tiago 3,11,
de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e nem água amarga. Uma hora eu amo, outra hora eu odeio. Uma hora eu sou puro, a outra hora eu sou impuro. Uma hora eu sou santo, outra hora eu sou profano. E até quando isso vai acontecer? Uma vez que Deus quer ver em nós um sacerdócio real e santo. Um sacerdócio real e santo. Um coração puro, incenso puro. Romanos 12:9 vai dizer: o amor seja não fingido. O que é um amor fingido? Eu estou fingindo que estou amando a pessoa, mas eu não estou amando, porque Deus olha o coração. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e também os corações do homem. Ou seja, eu estou falando que eu te amo, mas no fundo eu odeio, mas Deus conhece o teu coração. Ah, eu perdoei ele. Deus conhece o teu coração, se de fato você perdoou. O amor seja não fingido. Ah, eu dei aquela oferta ali, foi com amor? Deus conhece o seu coração. Ah, eu fui lá fazer aquela visitação lá, tive que fazer aquela visitação porque me chamou, né? Deus conhece o teu coração. O amor seja não fingido. E não importa se a pessoa não te amar, porque o verdadeiro amor, a pureza do amor, não está se a pessoa vai me amar ou não. Eu te amo porque o verdadeiro amor está no meu coração. Por isso que 2 Coríntios 12:15, Paulo vai dizer: olha, de muita boa vontade eu me gastarei pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, eu seja o menos amado. O que está dizendo? Olha, Corinto, mesmo que vocês não me amem, eu cada vez vou mais amar vocês. Isto é o amor de um coração puro, um coração não contaminado, que ao orar, Deus recebe esta oração e aí Ele vai te dar a resposta. Então, às vezes, o tempo da resposta pode ser diversas coisas. Pode ser realmente um tempo de Deus, pode ser que Deus não quer, pode ser que Deus está te tratando, mas também pode ser um incenso que não está tão puro assim. E na maioria das vezes é um incenso que não está tão puro. E aí, sacerdote, sacerdotisa do Senhor, nós precisamos estar com um coração ligado, íntimo, no mesmo espírito do Senhor, porque nós fomos chamados para isso, para interceder. Deus procura quem é que quer estar na brecha, e nós precisamos estar na brecha, e não somente na brecha, mas estar na brecha com qualidade e pureza. E o texto ainda continua dizendo, versículo 35 de Êxodo 30: e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, olha aí, que tenha sal para trazer tempero, temperado. Jesus falou em Mateus 5,13, vós sois a luz do mundo. Se o sal perder o sabor, ele se torna insípido, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que nós estamos aqui para salgar a terra, trazer uma diferença na terra, para que nós viemos a ser os guardadores, os protetores desta terra, sendo que aquele que deixa de ser sal se torna insípido, ela é pisado pelos homens, ou seja, para nada mais presta. O que Jesus está querendo dizer também com isso? É porque naquela época, quando nevava, o piso do templo ficava escorregadio. Então o que eles faziam para poder aparar com as neves que ficavam ali? Eles jogavam sal, o que sobrou, o que não prestava para mais nada, eles pisavam naquele sal e o sal derretia a neve e assim ficava bom para poder caminhar. Ou seja, é um sal que só serve para ser pisado pelos homens.
E nós não fomos chamados para sermos pisados pelos homens, nós fomos chamados para sermos aqueles que vão preservar a criação de Deus. Olha o que diz aqui, vamos aqui abrir Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Amém? Eu vou ler aqui, eu só vou ler o início de alguns versículos, eu não vou ler ele todo, mas você já vai entender o que Jesus está querendo ensinar, tá? Marcos 9, 42. E qualquer que escandalizar, 43. E se a tua mão te escandalizar, 45. E se o pé te escandalizar, 47. E se teu olho te escandalizar? Aí ele vai dizer aqui no versículo, vamos ler o versículo 47 agora todo, para a gente poder entender. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno, do Geena, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. 49. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. O que ele está dizendo? Porque o fogo purifica e o sal resguarda. É melhor você ter uma autodisciplina do que você acabar indo para o inferno. É melhor você temperar a sua vida com sal, colocar tempero na sua vida, do que você ser uma pedra de escândalo, e melhor que fora nem ter tido nascido. Veja a importância do sal no incenso, o tempero no incenso. Você acha que foi à toa que Deus mandou colocar lá, só para ficar bonitinho? Ele está querendo trazer princípios para nós na oração, na vida do sacerdote. Não à toa ele pediu para colocar das melhores e da melhor qualidade da especiaria, e teria que ser puro. Ele ainda diz que teria que ser moído. A gente vai ler esse versículo, onde ele coloca que tudo isso tem que ser moído. Por isso que quando ele colocava ali, era um pozinho que saía ali do incenso. Moído. Olha que interessante, vamos pegar essa figura do moído agora. Falamos sobre a qualidade, falamos sobre a pureza, agora falamos sobre o sal, vamos falar um pouquinho sobre o moído. Jesus também foi moído. Olha que interessante que Jesus ele é chamado em Mateus capítulo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, Pedro? Não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Petros, uma pequena pedrinha, e sobre esta pedra, que sou eu, que você acabou de declarar, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Agora, como que Jesus conquistou esse status de pedra de esquina? Não foi fácil. A pedra que foi rejeitada pelos homens, a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina, para ele conquistar isso, ele precisou passar pela prova da pedra de esquina. Hoje, por exemplo, você pode colocar alicerce em qualquer lugar que isso segura a estrutura, mas naquela época tinha que ter uma pedra principal. Essa pedra principal, a primeira coisa que eles faziam, eles batiam naquela pedra, batia. Se a pedra trincasse ou rachasse, ela não serviria para ser uma pedra de esquina. E Jesus passou por essa prova de fogo. Quando ele foi torturado, foi humilhado, passou pela cruz, ele foi aprovado, porque ele não blasfemou nenhuma vez, ele aguentou tudo como um cordeiro mudo. A segunda prova é a prova de fogo. Passado da primeira, eles colocavam fogo na pedra, e se a pedra conseguisse suportar o fogo, não trincasse nem rachasse, essa pedra conseguia passar pela segunda prova. E Jesus passou também pela prova de fogo. Lá na tentação em Mateus capítulo 4, ele estava ali com fome, ele estava ali debilitado, mas ele conseguiu vencer as tentações de Satanás. Ele passou pela prova de fogo. E a terceira e última prova era imediatamente assim
que eles tacavam fogo na pedra e a pedra não trincava, ele jogava água fria naquela pedra, porque de repente com o choque térmico a pedra ela trincava ou rachava. Se ela não trincasse nem rachava, essa pedra era aprovada como pedra de esquina. E Jesus passou pela prova da água fria quando ele foi para a tumba fria, e ao terceiro dia ele ressuscitou, tornando assim a pedra principal de esquina, a qual quem crer nele não será confundido. Ele é a pedra principal. Mas o interessante é que Pedro, ao falar do sacerdócio, ele fala assim: vocês também são pedras vivas, hein? Vocês são pedras. Não é Jesus sozinho, ele é a pedra principal, mas ele está edificando um templo com pedras preciosas que são eu e você. Nós também vamos passar por diversas tribulações, por diversas provações. Paulo fala isso: convém que por muitas tribulações entramos no reino de Deus. Então, através do incenso, das especiarias moída, isso também conta como uma oração agradável ao Senhor. Não reclama das provações, não reclame das privações. Jesus falou em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então não murmure, não reclame, não desanime. Em tudo somos atribulados, mas não desanimados, perplexos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Pegue a prova da moenda e pegue esse vento que está na tua vida e use ela como direção para o seu aperfeiçoamento espiritual. Não fique com uma cana de um lado para o outro, mas fique com uma pedra firme que não se abala, porque você está edificada sobre Jesus. Aí sim a tua oração, ela subirá como incenso suave. Voltando para o texto, vamos continuar lendo. Ele fala de temperado, puro, que nós lemos aqui, e santo, santidade ao Senhor, totalmente separado. Ele está dizendo isso aqui, ó: isso aqui é meu. Isso é para mim. Tudo que está aqui, todos esses utensílios, tudo que você está fazendo é separado para mim. Por isso que Pedro fala: sacerdócio real, povo santo, povo separado por Deus, propriedade peculiar. Você não pode ficar se dividindo, cocheando entre dois pensamentos. O seu pensamento tem que ser o reino de Deus, tem que ser o Senhor. Não adorarás a outros deuses, não prestarás culto a outros deuses, e nem a ti mesmo, e nem a cantor, e nem a pastor, e nem a ninguém. A gente não pode pegar, e eu gostei muito do que o pastor Nilton falou essa noite. Vocês conferem na Bíblia, porque eu não quero, eu sempre falo isso para os irmãos lá da igreja, que ninguém seja o meu robozinho. Vocês precisam ter os olhos fitos na palavra, porque se amanhã eu errar, e você não for um cristão prudente, você vai errar junto comigo. E ai de mim querer fazer isso. Então, na verdade, eu não quero criar homens e mulheres segundo a minha imagem e a minha semelhança, mas segundo a imagem e semelhança de Deus, que sejam semelhantes a Jesus e não semelhantes ao ídolo. A idolatria, ela passa tanto no tocante a deuses falsos, no tocante a essas potestades que estão aí, né? Como também a homens, como também a corpolatria, a cultura da idolatria da beleza, né? E por aí vai. Quando nós oramos, entregamos ao Senhor e vivemos uma vida de santidade, a vida de santidade não é metade, não é 30%, não é 40% e não é nem 90%, é 100% do Senhor. Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 2, verso 20: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
A vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé, pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A minha vida não pertence mais a mim mesmo, eu sou de Jesus. Se a nossa vida não estiver de acordo com tudo isso que eu estou falando aqui, e preste atenção de que essa responsabilidade não é apenas de quem prega, mas também daquele de quem ouve, porque nós fomos chamados para ser luz, então você não tem que ficar apontando o dedo, olha para o pastor, olha para o obreiro, não, olha para mim, não por minha causa, mas daquele que brilha através de mim. A responsabilidade é de todos os santos, a responsabilidade é de todos nós. Antes você olhava para o sacerdote, hoje não, hoje o sacerdócio se expandiu para todos nós que recebemos ele como Salvador. Então essa responsabilidade é nossa como sacerdócio, essa responsabilidade é nossa como aqueles que fazem parte da ordem de Melquisedeque. Nós precisamos tomar isso para nós. Paulo fala em Filipenses 4:9, e tudo que aprendestes e vistes e ouvistes em mim, isso também fazei. Olha ele chamando a responsabilidade, ele não foge da responsabilidade. 1 Coríntios 11:1 ele vai falar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, chamando a responsabilidade. Não é, olha para Jesus, não, olha para mim, não a mim o Igor, mas a Jesus que está em mim. Chame a responsabilidade, chame para você a santidade, chame para você a pureza. Não jogue a responsabilidade para Jesus, ele já fez a parte dele. João capítulo 9 ele fala, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Olha, enquanto eu estou, quando eu sair daqui, essa responsabilidade é de vocês. Eu não quero nem saber o preço da banana, da abacaxi, da melancia, a responsabilidade é de vocês. Eu vou dar o Consolador, eu vou dar o Espírito, eu já venci a minha guerra, agora vocês vencem a de vocês. Eu vou ajudar, mas vocês precisam fazer a sua parte. Senão, aí é muito fácil. Aí as figuras do Antigo Testamento já perdem o sentido. Porque quando a gente olha para o sacerdócio, a gente vê um filho de Deus, um servo do Senhor, que teme a presença de Deus. E hoje não é diferente, porque nós devemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. É com ousadia, mas a ousadia vinculado à santidade. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Isso não é uma palavra que não deve assustar a gente, né? De forma alguma, deve nos alegrar, porque não existe maior alegria do que ser servo desse Deus que é o Deus o Todo-Poderoso, né? Olha aí, versículo 36, né? E dele moendo o pisarás. Já expliquei o moer, tá? E dele porás diante, ó, depois de tudo isso, agora sim, ó, pá, diante do testemunho na tenda da congregação. Agora eu posso ficar diante do Senhor. Eu estou preparado para estar diante dele. Eu não estou entrando de qualquer maneira no pecado. Se eu entro para pedir perdão é um papo, mas se eu venho para ficar fazendo igual aquela parábola de Jesus, que tinha um homem que batia no peito e outro, Senhor, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro, porque eu faço aquilo outro, porque eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, né? Mas aquele ali é arrogante, Deus não ouviu a oração dele, mas aquele humilde ali eu ouvi. Então uma coisa é você entrar com um coração quebrantado e contrito, a outra é você achar que está tudo bem, quando na verdade está tudo mal. Essa é a diferença. E aí ele fala, ó, depois de ter passado por esse processo de santidade, agora está pronto para colocar diante na tenda, diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Aí ele vem, ele não vem antes, ele não vem sem ter preparado tudo, ele não vem sem santidade. Ele vem depois que estiver a pessoa qualificada para aquilo. Aí ele aparece. Não à toa, ele pede para Moisés tirar a sandália dos pés, porque a terra aonde ele está é santo. E aí eu olho para a minha vida e eu penso, meu Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso tomar uma atitude de sacerdote. Sacerdote não é oba-oba.
Sacerdote não é status evangélico, sacerdócio é uma realeza que busca a santidade 24 horas. Isso é ser sacerdote. E aí aqui está dizendo o seguinte: onde eu virei a ti? E ele não fala que é coisa santa, olha como ele diz: coisa santíssima. Isso é santo do santo do santo. Isso é coisa santíssima. Isso é coisa santíssima. Isso vos será. É para você, você precisa fazer isso. Vos será, será para você. A santidade é algo que Deus exige de todo aquele que quer viver na presença de Deus. Deus é amor, amém. A graça nos consiste em entrar por esse caminho, mas depois do amor tem também a responsabilidade e o entrar no reino. A graça me leva a Jesus, mas a santidade me leva ao reino. Vocês entenderam o que eu falei? A graça me leva a Jesus, me salvou, batizou, nasci de novo, mas a santidade me faz entrar no reino de Deus. A santidade me faz entrar em águas mais profundas com Ele. Ele nos convida a entrar em águas mais profundas. Ele quer que nós entremos em águas mais profundas. Ele quer que nós vivamos em dimensões maiores. Ele deseja isso. Quando ele estava lá andando nas águas, Jesus gostava de andar sobre as águas, né? Ele pede para Pedro, Pedro olha para ele: é um fantasma. Aí ele: não, acalma, fique tranquilo que sou eu. Aí: eu também quero, Jesus. Aí Jesus falou: o quê? Vem embora, está disponível para todo mundo, para quem quiser. Quem quiser andar por sobre as águas pode andar, porque eu já liberei o milagre. O milagre está liberado. O problema é que aquele que está ouvindo do seu mestre ainda não compreendeu que para que eu venha a ter essa intimidade com Deus, eu preciso aperfeiçoar o amor, aperfeiçoar a fé, aperfeiçoar a pureza, aperfeiçoar o meu ofício sacerdotal. Então, o milagre, a bênção, já está liberado para você, já está liberado para mim. É por isso que o escritor aos Hebreus ele fala: vamos entrar com ousadia. Gente, o véu já foi rasgado, mas não é porque o véu foi rasgado que eu vou fazer da graça motivo para o pecado. Não, o véu foi rasgado para que agora eu possa entrar em santidade no santo lugar. Esse é o ofício sacerdotal. Terminando o versículo 37, porém, aí olha o que acontece, né? Olha só: porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não fareis para vós mesmos. É o que eu falei, isso aqui não é para você, isso é para mim. Ele está falando, isso aqui é para mim, tá? Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como esse para cheirar, ou seja, eu vou fazer um incenso desse aqui para mim. O cara vai lá e vai cheirar um incenso que é para o Senhor, mas que cara de pau. Ele vai dizer: esse aqui será extirpado do povo. A santidade é para o Senhor, é para mim, ele está dizendo, não é para você. Isso não tem a ver comigo, com você, tem a ver com Ele, porque tudo é dele, para Ele e por Ele. Glória, pois, a Ele eternamente, amém. É para Ele. E não pense que fica nisso. O incenso, a oração, e agora eu vou falar a nível de igreja, para a gente finalizar. Vou falar a nível de igreja. Eu falei aqui a nível pessoal. Nível pessoal, um por um, você é responsável. Agora, quando a igreja tiver mente de governo, quando a igreja tiver mente de sacerdócio real, olha o que vai acontecer. Você viu aqui, aonde tem santidade, Deus ele se apresenta, Ele manifesta a sua glória, mas se tiver em pecado, é extirpado. Uma frase que eu ouvi uma vez: eu tenho uma boa notícia e uma triste notícia para vocês. A notícia boa é a seguinte: Deus está aqui. E a notícia triste é que também Deus está aqui. Porque aonde Deus está, também tem juízo. Tem juízo. Então eu falei aqui
a nível de irmãos, de membros, de pedras vivas. Agora eu vou falar a nível de igreja. Abra aqui comigo em Apocalipse no capítulo 8. Foi muito bom essa introdução não, né? Foi uma mensagem já, né? Essa mensagem que a gente fez aqui, porque agora a gente vai entender o que vai acontecer aqui em Apocalipse capítulo 8. Amém? É fácil achar Apocalipse, né? Não, ninguém se perdeu não, né? Olha aí, ó. Apocalipse 8:1 diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Olha aí, gente, acabou de estudar sobre isso. E foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Está vendo? Deus está recebendo as orações, gente. O que aconteceu lá, o sumo sacerdote que está intercedendo por nós, ele também recebe as nossas orações. Aquilo ali foi uma figura do que é real hoje. E olha aí, ó, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, olha aí, ó, tá vendo? Ele ouve as orações, mas aquele que está em pecado, olha o que vai acontecer. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Ou seja, quando a igreja estiver orando, buscando, fazendo aquilo que Jesus mandou fazer, que é estar orando, pedindo para a vinda do reino, a igreja, estou falando da igreja no sentido geral, não é a igreja local nem individual, é o corpo de Cristo no mundo, estiver tendo essa mentalidade de governo e orando de forma certa e vivendo em santidade, isso vai mover os céus. Deus vai fazer justiça aos santos e Ele vai castigar os ímpios. É uma notícia boa ou não é? Para quem está se preparando, é. Para quem está buscando, é. Mas para quem tiver como uma virgem tola, aí já não é. Aí já não é uma boa notícia. Então a gente precisa buscar o Senhor. E para finalizar, eu vou ler aqui para a gente estar encerrando. Agora é verdade, tá? Não é que era mentira não, é porque é mania de pregador para que está terminando. Isaías capítulo 1, vamos ver aqui, ó. Isaías capítulo 1. Amém? Deus, Ele vai dar aqui um parâmetro de tudo que foi falado aqui nessa noite. Ó, Isaías 1,15. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal, e aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argue-me, ou seja, converse comigo, tente me provar que eu estou errado, vamos trocar uma ideia, né? Vamos conversar, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis
comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Você percebe que ele chama a atenção, não é que ele quer castigar, é que ele quer atender às nossas orações, é que ele quer nos perdoar, quer nos tornar branco como a neve, mas puro como a lã, para que ele venha a ouvir as nossas orações. E aí eu vou comer o melhor dessa terra. Isso é um Deus bondoso, porque Ele não faz as coisas sem nos avisar. Ele nos avisa, Ele nos chama, e chama de novo, e chama outra vez, e chama de novo, e dá tempo. Por quê? Porque Ele é um Deus que nos ama. Ele não quer levar ninguém à espada, e nem levar ninguém à morte, pelo contrário, nem chipar do povo, e nem descer as calamidades da trombeta. Mas Ele quer nos chamar para entrarmos em intimidade com Ele, porque Ele nos ama. Isso é um Deus de amor, um Deus que nos convida a vivermos uma intimidade de pai e filho. Por isso Paulo disse, Abba Pai, ou seja, paizinho. Ele é um paizinho, uma forma carinhosa de dizer. Então a gente não deve ter medo de Deus, a gente precisa ter reverência, temor a Ele, porque Ele é um Deus que nos ama, mas Ele é um Deus que consome. Mas eu nunca vou me esquecer que Deus é um Deus que consome, mas eu não sou movido pelo Deus que consome, eu sou movido pelo amor que me conquistou. É assim que o sacerdote deve agir. Não deve agir pensando no fogo e nem pensando em ser extirpado. Ele deve agir pensando no vínculo de amor que constrangeu ele. Paulo fala isso, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, porque um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Isto é uma vida de sacerdote. Amém? Quero orar com você. Vamos ficar de pé. A igreja recebeu a palavra? Amém? Eu pedi a Deus essa tarde uma palavra e fiquei a tarde toda meditando nela, e eu percebi que Deus, Ele quer mais de nós. E quando eu falo nós, é de mim, é da igreja global que eu falo, porque Ele quer nos levar a uma dimensão maior. Quem quer entrar em dimensões maiores com o Senhor? Eu quero. Então você entende que cada vez mais que Deus te chama para estar perto dEle, cada vez mais eu devo me santificar. É uma conta de matemática simples e certa. Simples e certa. Vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha com o teu refrigério, com o seu bálsamo no coração dos seus filhos aqui nessa noite. Venha, Senhor, curar tudo aquilo que venha impedir o crescimento espiritual da tua igreja, Senhor. Algum trauma, alguma amargura no coração, na alma, que os teus filhos, eles possam, Senhor, estar diante de ti em pureza, porque os puros verão a Deus. Nos ensina, Senhor, a andar em pureza. A tua palavra fala, Deus, que o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Ou seja, resumindo, a mensagem central do mandamento é o amor puro. E o amor puro envolve santidade. O amor puro envolve negar a si mesmo. O amor puro envolve carregar a cruz. O amor puro envolve em ter nos nossos corações santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor.
Santo, santo, santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo. Somos movidos pela sua santidade. Eu fui criado pela sua santidade. Eu te amo por causa da sua santidade. Eu estou vivo por causa da sua santidade. O mundo não entrou em um colapso por causa da tua santidade. É a tua santidade, Senhor. É a tua santidade, Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos santos como o Senhor é santo. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a mover os nossos tempos, os nossos horários, a otimizar, a trabalhar, a fim de que possamos ter tempo de qualidade contigo. Não queremos te dar resto de tempo, não queremos te dar sobra de tempo, não. O Senhor é santo e o Senhor merece e deve ter o melhor, o melhor da minha mente, o melhor das minhas palavras, o melhor da minha boca, o melhor do meu andar, o melhor do meu vestir, o melhor do meu agir. Para o Senhor tem que ser o melhor das especiarias, o melhor do alabastro, o melhor de tudo, porque o Senhor é santo. O nosso Deus é santo, o nosso Deus está acima dos céus, nada pode contê-lo. A terra é o estrado dos seus pés e o céu é o seu trono. Santidade ao Senhor. Nós somos sacerdotes e te agradecemos, Senhor, por esse chamado. Te agradecemos, Senhor. Não faremos isso com peso, não faremos isso como se fosse algo chato, não. Faremos isso com amor, porque nós não estamos servindo a um Deus que nos chama por escravidão, mas um Deus que nos chama por liberdade, porque aonde há o Espírito do Senhor, aí é liberdade. É na liberdade que eu me entrego a Ti, é na voluntariedade que eu me jogo aos Teus pés, é porque eu quero estar diante de Ti, não porque me obrigaram ou porque me colocaram uma pedra no pé, não. Eu vou porque eu Te amo, eu vou porque eu quero, porque eu ouvi o Teu chamado, e eu creio no Teu chamado, e eu obedeço o Teu chamado. Muito obrigado por tudo. Abençoa a tua igreja, reaviva a tua igreja no meio dos anos a notifica e aviva a tua igreja nesse tempo, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém.